Hoje é a primeira aula de duas, tá? Então, eu vou introduzir em vocês aqui alguns conhecimentos mais técnicos e teóricos. E o foco da aula de hoje vai ser na terapia floral flor de íris. Então, nós vamos falar sobre a terapia proteção e equilíbrio, portal do tempo e terapia master. Mas, durante a aula, nós vamos conversar sobre protocolos para ansiedade, para depressão e para estresse, tá? O foco, de fato, é mais na fisiopatologia do problema. E se der tempo, vamos vendo como é que vai ser o andamento da aula, a gente mostra alguns pares de íris para mostrar como seria, então, a aplicação. Então, pessoal, vamos lá. Acredito que a maioria dos colegas já me conheçam, né? Pelo nosso convívio quase diário, sendo professor de vocês, ou então em algumas matérias como colega, ou então trocando ideias lá nos grupos de WhatsApp. Mas, de qualquer forma, meu nome é Renato Pacheco, sou farmacêutico bioquímico, tenho mestrado em ciências ambientais, pós-graduação em terapia floral, sou um dos professores da FANAP, do Centro Ravide, tenho história na microsemiótica irídea aí, eu nem sei há quanto tempo, né? Desde que eu me dou por gente, eu estou inserido nesse contexto. Então, é uma ciência que eu estudo e pratico já aí há bastante tempo, assim como o conhecimento que eu tenho sobre a terapia floral flor de íris. E hoje eu vou colaborar um pouquinho com o conhecimento de vocês. Bom, dito isso, eu quero abrir a aula de hoje com um vídeo, tá? Um vídeo bem curtinho, acho que tem 40 segundos. E eu não vou falar nada antes do vídeo, até vocês verem o vídeo. Então, eu vou passar o slide aqui e dar o Enter para vocês verem o vídeo, e depois eu comento um pouquinho sobre o significado dele, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu dar o play aqui. Então é isso, pessoal. Viram que bacana esse vídeo, né? Ele fala da importância de você se antecipar, da importância de você ter informações privilegiadas. E quanto à antecipação e quanto o acesso à informação é importante para a sua vida, tanto vida pessoal quanto vida empresarial, e principalmente no mundo empresarial, né? E é assim que eu vejo um pouco vocês. Vocês estão lá, né, à frente do tempo, esperando que o rebanho venha logo a seguir, tá? Então, pensem vocês dessa forma. Quando vocês adquirem conhecimentos, vocês se antecipam, né? Vocês ganham informações privilegiadas para se destacarem no mercado. E eu digo isso, tá? Eu abro a palestra com esse vídeo, que eu gosto bastante da alegoria dele, mas eu mostro isso por quê? Porque vejam só como está o nosso mundo, né? Como está o nosso mundo em relação às estatísticas sobre transtornos emocionais. É quase que um deserto, com muitas pessoas precisando de ajuda e com muito espaço para pessoas ajudarem. Vamos ver um pouco das estatísticas, então? Olha só que interessante. De acordo com o Instituto Brasileiro, desculpe, de acordo com o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, 18% da população do Brasil está ou então passou por um episódio de depressão no último ano. Isso aí, gente, é muita gente. 18% da população sofrendo de sintomas de depressão é muita gente. Continuando. 37,8% de todas as licenças médicas apresentadas, que deram direito, então, a recebimento de auxílio-doença, são relacionadas à depressão. Olha o impacto da depressão. Quase 40% de todas as licenças médicas são por conta da depressão. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia.
muita gente. Isso aqui dá aproximadamente 30% da população. E aí, quando a gente sai desse campo mental das patologias, né, e a gente tenta ir para o campo mais físico, de doenças como é o caso de doenças cardiovasculares, uma diabetes, ou então uma psoríase, a gente percebe, por exemplo, que a psoríase, 90% de quem tem psoríase apresenta alguma comorbidade psicológica, ansiedade, depressão, estresse, síndrome de burnout, alguma coisa desse tipo, insônia, por exemplo. Então, as doenças emocionais, elas estão presentes o tempo todo em nosso mundo, o tempo todo em nossa realidade. E a gente precisa se antecipar a essas pessoas e estar preparados para aprender qual é o correto manejo de lidar com elas. É claro que a gente não vai ser arrogante e nos colocar de forma onipotente em querer tratar todos, né? Mas com certeza, na cadeia da medicina, a gente tem sim um importante papel a exercer e saberem como ajudar essas pessoas. E é isso que a gente vai ver um pouco na aula de hoje, tá legal? E uma pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte, né? Por que que as doenças emocionais vêm crescendo tanto? Vocês viram ali que quase 40% do auxílio doença vem da depressão. 18 a quase 19%, esses dados são antes da pandemia, são pré-pandêmicos, tá? Então eu imagino, calculo que isso esteja aí extrapolado para muito mais, tá? E a gente pode se perguntar então, né, por que que essas doenças emocionais crescem tanto? Crescem ano após ano. Isso tem muita relação com o movimento adaptativo que nós precisamos fazer em relação ao meio que nos circunda. Se você imaginar lá a vovozinha de 80, 90 anos, você ver, né, a linha do tempo dela, no início da sua vida, ela nem tinha luz elétrica. E olha hoje, notebook, webcam, celular, tablet, né, serviços de streaming, enfim, olha o quanto de coisa que aconteceu num espaço de tempo tão curto para que o cérebro consiga se acostumar e se adaptar. E essa pressão, eu vejo que ela é maior em nós, tá? Porque se a gente pegar a vovozinha, ela não tem a necessidade de estar inserida no mercado de trabalho, por exemplo. Enquanto nós vivemos esse advento da tecnologia de forma muito rápida. E isso, quando a nossa mente não está preparada e não está adaptada a isso, traz enormes prejuízos. Se a gente observar o acúmulo de tarefas, o excesso e a velocidade de informações, somadas à intensidade das atividades diárias, nós percebemos aí que vai existir um grande desgaste cognitivo. E principalmente, o esforço que o corpo vai fazer para se adaptar às constantes novidades do cotidiano desencadeia um grande cansaço emocional. Então, essas doenças emocionais vêm crescendo tanto por dois principalmente motivos, é assim que eu vejo, né? Pelo excesso de tentativa que o corpo faz para se adaptar ao meio que o rodeia, ou então pelas pressões do dia a dia, tá? E quanto mais, né, quanto mais nós permanecemos expostos a esses movimentos adaptativos, né, quanto mais nós permanecemos expostos a esses elementos estressores contidos em um meio que para nós provoca essa pressão, nos provoca essa adaptação, maior é a chance que nós temos de desenvolvermos uma patologia. Se você é muito exposto ao estresse e não consegue criar um filtro na sua mente qualificado, um filtro para avaliar o que é importante, o que não é, um filtro para avaliar o momento de descanso, de pausa, a gente vai ficando cada vez mais doente. Então, quanto maior é essa exposição a esses elementos estressores, maior a chance que nós temos de desenvolvermos uma patologia. Iniciando lá no campo das emoções, no campo mental, como, por exemplo, o pânico, a ansiedade, a depressão, e depois migrando lá para o campo psicossomático, como é o caso de uma fadiga, uma hipertensão, uma diabetes, uma psoríase, uma fibromialgia, né? Então, esses movimentos adaptativos, quando não exercidos de maneira qualificada, nos proporciona uma maior chance de termos uma patologia. E parte dessa ideia de aceitação
de que a manifestação de uma doença física é a consolidação de uma emoção desestabilizada, quando nós compreendemos a magnitude dessa frase, dessa ideia, nós nos tornamos preparados, então, para conhecer a flor de íris e ver como ela consegue atuar no nosso corpo. Afinal de contas, eu trago aqui para vocês um exemplo, né? O estresse, falando especificamente do estresse. Quanto mais estressados nós somos, cheguei em casa do trabalho estressado, irritado, impaciente, ou durante o meu trabalho eu fico estressado, irritado, impaciente, ou se eu estou em um ambiente muito tóxico, seja familiar, seja social, um ambiente do qual eu não me encaixo, ou que eu precise me adaptar a ele, quanto maior é esse estresse que nasce na mente, né, de um esforço exagerado da mente, nós começamos a perceber alterações bioquímicas no nosso corpo. Nós vamos ter o quê? Por exemplo, um aumento, né, da coagulação sanguínea, um aumento da respiração e dos batimentos cardíacos. O nosso organismo ele começa a gerar um processo de aumento de glicose para que nós tenhamos uma entrega de energia mais rápida, a nossa síntese de proteínas vai ser reduzida, a gente pode ter também uma má digestão por um aumento do ácido clorídrico, né? E o aumento do ácido clorídrico em um estômago vazio, sem alimento, vai corroer a parede do estômago, levando a azia, gastrite, enfim, aumento da pressão sanguínea. A gente pode enxergar isso de maneira muito pontual. Foi uma vez no mês, foi duas vezes no mês, foi uma vez no ano. Mas nós precisamos entender que tem pessoas que sofrem com isso todos os dias, que vivem uma vida de intensa pressão e que não aprenderam ainda a se defender. Ou, infelizmente, seu corpo não possui as ferramentas necessárias para se defender. E é aí que a gente vai aprender a agir no corpo humano. Então, quando a gente compreende essa ideia, a gente compreende a ideia dessa frase e a importância dessa frase, a gente é convidado, então, para conhecer a flor de íris, para entrarmos dentro do ecossistema da flor de íris, que é um conjunto de práticas e saberes voltado para a dimensão da saúde do indivíduo. E nós, como profissionais da área da saúde, principalmente microciementistas irídeos, estamos aqui para ajudar as pessoas. E o papel das essências flor de íris, né, o papel das nossas essências é ajudar a resgatar o poder da sua própria essência, ou seja, entregar para o organismo matéria-prima qualificada, matéria-prima de ponta, ingredientes saudáveis para que o seu próprio corpo consiga construir o bloco das suas matérias-primas para que a gente possa, então, se recuperar. E como, né, que a gente consegue fazer tudo isso? Nossa, Renato, é muito difícil, né? Muitas palavras bonitas. E como que a gente consegue, então, fornecer para o organismo, né, o que ele precisa para se recuperar, para resgatar a sua saudável essência? Afinal de contas, todos nós nascemos saudáveis, né? E para que a gente consiga simplificar esse processo, e vejam só, é simples, mas não simplista, mas para que a gente consiga simplificar esse processo, para que fique claro para vocês como a gente faz isso, nós criamos um caminho chamado de o caminho da essência, que é muito simples, parte de uma ideia de saúde muito simples, divididas em etapas, para que isso fique ilustrado na mente de vocês, mas que acontecem de forma sincronizada, ou seja, todas ao mesmo tempo. Existem exceções, é claro, né, onde nós vamos fazer uma etapa, depois outra, mas na maior parte do tempo é isso aqui, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. E por que eu falei que parte de uma ideia simples? Bom, porque quem não sabe, né, que para a gente ser saudável, a gente precisa ter o quê? Um corpo limpo, um corpo sem toxinas, a gente precisa ter o quê? Um corpo nutrido, rico em oligominerais, né, e às vezes eu sinto que as pessoas não entendem a importância disso, mas, por exemplo, se a gente for pobre nutricionalmente, digo em minerais, em oligominerais, nós, por exemplo, não vamos ter a geração de enzimas importantes, como é o caso da glutationa, da superóxido dismutase, superóxido citoplasmática, nuclear, né? As bases, por exemplo, de DNA são formadas por bases de nucleotídeos que são formados por oligominerais.
Os oligominerais são cofatores de todo o nosso processo enzimático. Então, como que existe saúde se você é pobre nutricionalmente? Você sobrevive? É claro que sobrevive, mas você nunca vai experimentar viver a pleno na sua saúde. Não vai saber o que é ter uma cognição qualificada, não vai saber o que é ter um fígado funcionando a pleno, um intestino funcionando da maneira correta. E é claro, se a gente não tiver atenção para o cuidado das nossas emoções, de forma alguma nós vamos prosperar. A mente governa tudo. O corpo não vive sem a mente. Uma mente que está doente vai gerar escolhas erradas nas nossas vidas e, por consequência, vai gerar um organismo doente, tá? Então, aqui, essas 3 etapas, que eu sei que é uma pergunta sempre de aula. Ah, professor Renário, eu devo executar as 3 etapas juntas? Na maior parte dos casos, sim, tá? Ah, mas eu não quero. Eu sou um tipo de terapeuta que gosta de segmentar bem. Primeiro eu vou ter uma abordagem física, vou cuidar do meu intestino, vou promover uma eliminação de toxinas, e depois eu quero cuidar do emocional, ou vice-versa. Dá para fazer assim? Beleza, dá para fazer. Vai da sua dinâmica de atendimento, né? Então, se você quer começar com uma parte física de limpeza de organismo, a gente inicia por aqui. Etapa 1 e etapa 2. Podem entrar outros produtos? Pode. É claro que sim. Por exemplo, eu enxergo o processo de desintoxicação, que é o processo de eliminação de toxinas, em 3 partes. A etapa 1, que é a oxidação, a etapa 2, que é a conjugação, e a etapa 3, que é a eliminação. Imagina só, você fazer seu sistema hepático funcionar a pleno, para que ele consiga quebrar o que é xenobiótico, né? Depois fazer ele conjugar o que é xenobiótico, que significa você colocar uma calda nele hidrossolúvel para que ele seja eliminado, mas se o seu intestino não está funcionando bem, se está pobre no que se refere à microbiota intestinal, ou, por exemplo, se está pobre no que se refere a prebióticos, ou se está ressecado, se você não elimina as toxinas, você mantém um processo de desintoxicação incompleto. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo do que eu falei, né? De como o processo de etapa 1 e 2 pode, inclusive, incluir outros produtos. Todo mundo que vai usar Lactobacillus Plus? Não. Existem muitas pessoas que têm o intestino funcionando de forma regular, mas que mesmo assim pode possuir aí uma esteatose hepática, por exemplo, né? Ou uma aterosclerose, alguma coisa desse tipo, uma diabetes, por exemplo, e que vão precisar dessa etapa 1 e 2 de detoxificação. Bom, mas não é aqui o foco da aula de hoje, tá? Isso aqui vai ficar lá para quinta-feira, onde nós vamos entrar mais nos processos físicos. O foco da aula de hoje é como cuidar, como podemos cuidar das nossas emoções. E quando a gente fala em cuidado emocional, a gente naturalmente lembra dos 3 kits da terapia Flor de Íris. A terapia Portal do Tempo, que vai oferecer maior capacidade de felicidade ao nosso paciente, auxiliando no combate à depressão. A terapia Proteção e Equilíbrio, que vai oferecer mais coragem ao nosso paciente, oportunizando ele a combater a ansiedade. E a terapia Master, que vai promover sabedoria através da regulagem do sistema hormonal, principalmente atuando lá no hipotálamo, diminuindo então os níveis de estresse, aumentando aqui nossa capacidade de criatividade e planejamento. E esse cuidado emocional, ele parte de um elemento muito elevado da natureza, que são as flores. As flores que dão origem que são a matéria-prima dos nossos 3 kits florais. Bom, e o que é, Renato, então, a terapia floral Flor de Íris, né? Porque tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de outros sistemas florais, né? Que existem no mundo e que sim, são muito famosos, mas a terapia floral Flor de Íris tem as suas especificidades, tem os seus diferenciais que são muito importantes, que os posicionam como florais premium de alta qualidade. Aqui na tela, vocês vão ver aqui a descrição bonitinha, né, do que é a terapia floral Flor de Íris, a sua definição. Vamos ler juntos, então? Bom, os florais Flor de Íris, eles são essências estoque. Vejam só que está grifado. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é uma essência estoque, tá legal?
Então, eles são essências estoques, preparados a partir de flores europeias. Isso aqui é muito importante, tá? As flores que dão origem aos florais flordílis vêm todas da Europa. No caso, são flores trentinas, lá dos Alpes italianos. E um dos diferenciais dos florais flordílis é que eles conservam metabólitos em suas formas. O que é isso, Renato? O que é um metabólito? Metabólito, gente, é uma molécula química presente na flor que é transferida para o frasco floral. E se deriva desse metabólito, desse princípio ativo, o mecanismo, né, a ação dos nossos florais. Então, enquanto muitos florais trabalham com um processo de diluição muito intensa, a ponto de não serem conservados nenhum metabólito, imagina-se que a ação deles é no campo energético. Os florais da flor de íris, por possuírem esses metabólitos, atuam por duas vias. Um processo energético, porque conserva a energia das flores, mas que é guiado por uma molécula química que vai determinar onde, então, é a sua ação. Isso aqui não é história, tá? Bonita para boi dormir, né? Ou para conquistar cliente, não, gente. Isso aqui tem laudo bioquímico. Como é que eu sei? Porque fui eu que fiz, fui eu que desenvolvi, e sou eu que acompanho isso. Os florais tordilhas, então, são considerados instrumentos de cura suaves, sutis, profundos, com indicação reconhecida para tratar, isso aqui é ponto-chave, tá? Tratar o lado mental do paciente. Eles tratam o lado mental. O que é o lado mental do paciente? Já vamos ver o que é o lado mental do paciente, tá? Mas, basicamente, um corpo, um organismo extremamente saudável, ele não vai conseguir executar suas tarefas a pleno, tá? Pessoal, um momentinho aqui que eu vou abrir a porta do meu escritório, tá? Porque estou dando aula de casa e eu tenho dois gatos, e quem tem gatos sabe que eles não admitem que as portas fiquem fechadas, tá? Um momentinho. Vou abrir aqui para ela entrar, minha gata, que ela quer também acompanhá-la. Ó, vamos lá, então. Então, assim, gente, já puxando o gatilho aqui, né? Se os florais flordílis tratam o lado mental do paciente, a gente se pergunta novamente, o que os florais tratam? O que é, então, esse lado mental do paciente? Em primeiro lugar, os florais não tratam os sintomas, tá? Eles botem isso na mente de vocês. Tanto os da flor de íris quanto qualquer floral, tá? Se os da flor de íris não tratam, que são altamente concentrados, os dos outros menos ainda. Mas o como assim, Renato? O que é não tratar sintoma? Por exemplo, se chega um paciente até você reclamando, tô com taquicardia, meu coração está acelerado, meu batimento cardíaco está acelerado, eu estou ofegante, né? Eu estou com dor no estômago, por exemplo, eles não vão tratar esses sintomas, tá? Eles vão tratar o pensamento. E a gente parte do princípio que, quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo todo o meu organismo, né? Por exemplo, vamos imaginar um cenário aqui falar para vocês, tá? Uma situação que é muito comum os florais tratarem. Eles tratam, por exemplo, o método do julgamento. Quem trata isso é o proteção e equilíbrio. Mas eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? E depois eu vou trazer novos exemplos, tá? Mas imagina uma pessoa que foi almoçar num restaurante. Tá lá na fila do buffet e tal, pegou, botou o prato, botou arroz, feijão, carne, beleza, né? Pegou a sua bandeja e sentou numa mesinha lá no canto. E essa pessoa, ela tem traços de ansiedade na sua personalidade. Só porque esses sintomas de ansiedade, eles despertam do nada. Ela não sabe o que faz despertar. Aí imagina que ela está lá comendo e ela começa a olhar as pessoas. E ela começa a criar na mente dela ilusões que não são reais. De que os outros estão olhando para ela, estão mirando ela, estão tecendo comentários sobre ela. Olha lá o jeito que ela segura o garfo, a faca, a colher. E olha lá o jeito que ela está comendo de boca aberta, meio com boca fechada, tá mastigando muito rápido, né? Tá toda suja. Ela começa a criar um pensamento automático negativo de que os outros estão cuidando dela, vigiando ela. Isso aí vai gerar o quê? Um medo. Ela tem um pensamento que é o medo do julgamento. Acredita que os outros estão julgando ela. Só porque isso é só no mundo das emoções, no mundo mental. Na realidade, isso não existe. Bom, esse medo do julgamento vai gerar um comportamento, tá? Qual que é esse comportamento? Algumas pessoas fazem o quê? Param de comer, pegam o celular e ficam aqui mexendo, tá? Outras pessoas fazem o quê? Que é o mais comum. Se levantam e vão ao banheiro, tá?
pessoas, às vezes, em festa, vão muitas vezes ao banheiro, em restaurante, vão muitas vezes ao banheiro, justamente para sair dessa cena, para que deixem de ser vistas, tá? E aí esse comportamento de fuga, né, que ela está se deslocando para outros lugares, vão gerar sintomas. Sintomas de ansiedade, por exemplo, tá? Quais são os sintomas de ansiedade? Sintomas mais clássicos, né? Por exemplo, a pessoa pode ter uma taquicardia, a pessoa pode ter uma sudorese, pode ter um excesso de suor, né? Pode ter, por exemplo, uma dor abdominal. Mexendo aqui na porta, tá, gente? Pode ter uma dor abdominal, uma vontade de vomitar, uma vontade de desmaiar, alguma coisa assim. Então, os florais, eles não tratam os sintomas. Eles vão tratar aqui, ó, o pensamento. Ele vai trazer a pessoa, vai tirar a pessoa do mundo das ideias e colocar a pessoa numa perspectiva de realidade. Que é o quê? Não tem ninguém me julgando. Ninguém está se importando para mim ou para o que eu estou fazendo ou pensando. Então, é aqui que os florais atuam, tá legal? E para ficar mais claro, gente, eu trago para vocês dois exemplos. O primeiro exemplo, que é esse aqui que eu vou falar, e depois tem um outro exemplo, tá? Para que vocês tenham o discernimento do que é um pensamento e do que é um sintoma, tá bom? Vamos lá, então. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que você marcou de encontrar o seu amigo no shopping às 20 horas, porque vocês vão no cinema às 20h30, tá? Então, olha, às 20 horas a gente vai se encontrar lá em frente à cabine do cinema para comprar os ingressos, beleza? Esse é o cenário. Eu marquei com meu amigo às 20 horas em frente à cabine do cinema. Bom, eu cheguei, né, um pouquinho antes das 20 horas, mas deu 20 horas e 5 minutos. Meu amigo não chegou ainda. São 3 pessoas vivendo a mesma cena, tá? A pessoa número 1, gente, ela pode pensar o seguinte: o meu amigo, ele não veio porque ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente de certeza. Ele não está aqui porque bateu o carro. O pensamento é esse. Qual que é a realidade? Ela não sabe, né? Ela não tem como saber qual que é a realidade. Ela está gerando pensamentos. Esse tipo de pensamento vai gerar quais sintomas? Sintomas de preocupação, sintomas de ansiedade. A pessoa número 2 pode pensar o quê? O meu amigo não vem, ele não vem porque ele não gosta mais de mim. Ele não gosta mais de mim, ele me deu um bolo. Ele não quer me ver bem. Esse tipo de pensamento vai gerar sintomas depressivos, sintomas de insegurança. E a pessoa 3 pode pensar: quer saber? Meu amigo não veio porque ele está atrasado, tem muito trânsito, esse horário é cheio de movimento. Daqui a pouco ele está aqui. Qual que é o sintoma que gerou? Neutralidade. Quando a gente indica um floral para uma pessoa, o que a gente quer é trazer ele para esse objetivo aqui, ó, de neutralidade. A gente quer fazer com que ele tenha um pensamento real, de acordo com a realidade. Aqui, um outro exemplo. 3 pessoas vivendo a mesma situação. Eu estou tentando dormir, vamos supor, 11 horas da noite, e aí eu escutei um barulho na rua. Tá? A pessoa número 1 pode pensar: ixi, deve ser um assaltante, estou ferrado. Quais são os sintomas? De preocupação, ansiedade. A pessoa 2 pode pensar: é só um gato fazendo barulho. Sintomas de neutralidade. E a pessoa 3 pensa, né? É o meu vizinho. Ele está fazendo barulho para eu não dormir. Ele quer me ver acabado amanhã. Ele não quer deixar eu dormir. Sintomas, irritação. Então, quando a gente fala em terapia floral, gente, nós falamos de uma forma sutil de tratamento. Sutil, porém prolongada, porque a gente atua na mudança de perspectiva do pensamento da pessoa. A gente não vai atuar na sintomatologia. Por isso que um floral não vai tratar, por exemplo, uma ansiedade. Por mais que muitas vezes a gente traga, né, a palavra ansiedade ou a palavra depressão para materializar o que nós estamos querendo falar. Mas, na realidade, não vai tratar a ansiedade, ele vai tratar o pensamento que a pessoa tem. E vejam só, isso aí é maravilhoso. Se eu mudo o pensamento da pessoa, eu consigo, não vou dizer curar, porque é algo muito profundo, mas eu trago um bem para ela muito mais prolongado. Muito mais prolongado, tá? E agora, gente, nós vamos falar, já que entendemos o que os florais tratam, nós vamos falar um pouquinho sobre os florais da flor de íris e os seus diferenciais, tá legal? Vamos lá. O primeiro diferencial dos florais flor de íris, essa parte eu vou passar mais rápida, que é mais teórica, tá? O primeiro diferencial dos florais flor de íris, que torna eles
tão mais potente que os restantes, que os outros do mercado aí, parte do seu método de preparo, tá? Porque o método de preparo dos florais ele é muito importante, tá? Enquanto a maioria dos florais que estão no mercado preparam seus florais em 3 etapas, que são essas 3 aqui, ó, fazem a tintura mãe, da tintura mãe produzem a essência em estoque, e da essência estoque produzem seus florais diluídos. E aí costumam vender seus florais aqui nessa última camada, tá? Que o trajeto da tintura mãe até florais diluído é muito intenso. Eles não conservam nada na sua forma farmacêutica, tá? Basicamente vai ser ali um blend de água com conhaque. E mais nada, tá? Já os florais da Flor de Íris, não, eles não fazem isso. Os florais Flor de Íris, eles partem de uma diluição da tintura mãe para essência estoque. E aqui se encerra, tá? Todos os florais Flor de Íris, então, são essências estoque, ou seja, a primeira diluição derivada da tintura mãe. O que isso oferece para nós? Oferece que todos os florais Flor de Íris conservam em suas estruturas princípios ativos derivados da flor. Isso aqui é um dos grandes diferenciais nossos, tá? E motivo de muito orgulho. Ah, faz o floral ter um preço mais alto? Faz. Afinal de contas, né? A matéria-prima dos florais, que são flores, são coletadas em épocas muito específicas do ano. São coletadas nos montes trentinos, tem um processo de extração, tem um processo de diluição, tem um processo de importação. Depois aqui no Brasil tem um processo de análise química para identificar esse marcador químico, tá? Mas saibam que é esse processo de preparação que gera, de fato, o push, né? Que nós precisamos para trazer o benefício para o nosso paciente. Se for um floral diluído, gente, vocês aí vão estar se retardando, tá? Para conseguir um benefício que com os nossos florais conseguiriam aí em poucas semanas, tá legal? Então aqui, ó, essências estoque é um dos diferenciais da Flor de Íris. Um dos outros diferenciais, eu vou passar rapidamente aqui também, é que os florais Flor de Íris, eles possuem a escolha das suas flores baseadas em muitas evidências, tá? Por exemplo, baseado na teoria junguiana, na teoria da experimentação e depois na teoria do HPLC. A teoria do HPLC, que é High Performance Liquid Chromatography, isso aqui é exclusivo dos florais Flor de Íris, tá? Por quê? Porque foi eu que criei, tá? Isso aqui é uma exclusividade dos florais Flor de Íris, tá bom? Mas basicamente aqui, quando a gente vai escolher, né? Agora não, né? Porque os florais já estão todos muito bem estabelecidos no mercado, mas o processo de escolha das flores partiu da sua observação daquela flor, obviamente, né? Baseado no modelo da medicina tradicional chinesa, ou seja, nós pegávamos uma flor, víamos se tinha indicação dela dentro da medicina tradicional chinesa e dávamos um check. Beleza, primeira etapa concluída. Depois nós observávamos a relação da flor com o seu habitat. Ah, qual é a sua época de floração? Como é que as sementes são lançadas? Né? Qual é a orientação das pétalas, a orientação das sépalas? Tudo isso nós víamos. Víamos também se existiam mitos e lendas ao redor das flores, porque trabalhar com flores é trabalhar com a antiguidade da humanidade. As flores existem no mundo desde antes dos humanos, desde antes dos humanos, né? E continuarão existindo mesmo após nós. Elas foram utilizadas por muito tempo como símbolos para coisas importantes. As flores servem para alegrar um aniversário, as flores servem para homenagear, as flores servem para agradar, né? E em diversas outras situações, para embelezar um banquete, por exemplo, né? Então existem muitos significados para as flores. Na Flor de Íris, nós também temos a teoria da experimentação, que nada mais é do que ter um amplo portfólio de coleta de depoimentos dos pacientes. E a gente faz o quê? A gente mapeia esses depoimentos, esses relatos, e aí chega de forma muito certeira numa indicação. E, Renar, mas isso é bobo. Não é bobo, tá? Porque as pessoas que não utilizam florais, elas utilizam muitas vezes de uma maneira mágica. Toma que vai curar. Não. Quando a gente rastreia essas indicações, né, esses relatos, a gente consegue falar, ó, isso é para isso, e eu tenho certeza que vai dar resultado positivo. Porque
Porque de nada adianta você utilizar o proteção e equilíbrio, sei lá, para uma dor no pé, por exemplo. Não vai dar resultado. Eu já sei que não vai dar resultado. De nada adianta você utilizar uma proteção e equilíbrio a uma impaciência, por exemplo. Por quê? Porque não é, tá? Por quê? Porque eu tenho muito bem rastreado todos os depoimentos. E aí, por último, né, e mais recentes, aqui existe há mais ou menos uns 8 anos, a teoria do HPLC. Em português, cromatografia líquida de alta eficiência, em inglês, High Performance Liquid Chromatography. E para exemplificar tudo isso que eu estou falando, e agora entrar um pouco mais na ação, né, falando dos florais, como eles agem, sugerindo protocolos, para entrar um pouco mais nesse campo agora, eu começo pela Galanthus nivalis, né, na minha opinião, uma das flores mais belas que existem e a flor mais bela da flor de íris. A Galanthus nivalis, gente, ela é uma matéria-prima, tá? Ela é a flor matéria-prima da terapia proteção e equilíbrio. E a gente pode escolher falar dela de forma em poesia ou de forma mais bioquímica. Eu vou misturar um pouquinho dos dois, tá legal? Então, assim, gente, vamos começar falando então sobre a indicação do floral proteção e equilíbrio. E aí depois eu entro no mérito de como ele age, o que ele faz no corpo, como se utiliza, tá? Mas primeiro é importante que fique evidente para vocês o que é o floral proteção e equilíbrio, o que é o floral estoque proteção e equilíbrio, tá? E para o que ele é indicado, tá? Aqui eu tenho na tela a sua descrição conceitual, tá? E depois eu falo um pouco com outras palavras de fato o que ele faz. Tenho quase certeza aí que todos vocês já utilizaram, né? Porque esse tipo de floral, ele vai ser preciso ser utilizado em algum momento da vida, tá? Em algum momento da vida a gente vai estar diante de uma situação que vai exigir demais da nossa essência e a gente vai precisar de um help ali, de um socorro para conseguir enfrentar as situações sem nos afetarmos de forma grandiosa com aquilo que está ao nosso redor. Mas vamos lá, então. Bom, o Floral Stock Proteção e Equilíbrio, ele é indicado para as pessoas que se sentem facilmente influenciáveis, ok? Pessoas que são vulneráveis às influências externas e possuem dificuldades em expressar seus verdadeiros sentimentos e opiniões. Pessoas que costumam evitar o conflito de ideias por não quererem se dispor com outro. Isso aqui é sensacional, gente, tá? Proteção e equilíbrio ele é muito indicado para isso. Aquela pessoa que se torna muito contida, né, ou com medo ou com receio, porque ela não quer se indispor com os outros, e ela acaba engolindo as suas verdades, ela acaba não manifestando o que deseja e o que precisa. Aqui é um pouco do traço comportamental delas, tá? Pessoas que precisam de proteção e equilíbrio. Normalmente, essas pessoas são gentis e eficientes, mas possuem muita dificuldade em negar pedidos de tarefas e atividades de colegas, o que normalmente acarreta perda de qualidade de vida ou diminuição na eficiência de entrega de seus trabalhos, porque ela vai se sobrecarregando com atividades e tarefas dos outros e aí perde eficiência no que precisa fazer para si. E aí podem ter explosões de cólera, né, por não saberem dizer não ou se expressarem com qualidade e clareza, né? Então são pessoas muito gentis que vão acumulando, acumulando, os outros estão pedindo, ela vai fazendo, os outros estão pedindo, ela vai fazendo, e ela vai acumulando. E aí do nada chega um dia e bum, explode. Mas não foi com aquela pessoa em si, né? Vem desse acúmulo de pedidos, de tarefas, de dificuldade de dizer não, dificuldade de se esclarecer, que ela acaba adoecendo. Aqui, gente, nessa descrição, tem um vídeo de um depoimento da Flor de Íris que eu acho incrível. Bem curtinho, de 1 minuto e 10, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para vocês. É um vídeo que está lá no YouTube do canal da Flor de Íris. Eu vou colocar para vocês verem, porque parte do depoimento de alguém que utilizou. Então, vocês escutarem na voz da pessoa que utilizou, às vezes ajuda a clarear a mente de vocês. Pensar na nossa mentalidade, tipo, você é uma pessoa gentil, uma pessoa eficiente, uma pessoa que gosta de ajudar, tudo isso é muito maravilhoso, né? Só que geralmente quem tem esse perfil tem dificuldade de dizer não. E eu já fui muito assim, eu tô melhorando, dando pequenos passinhos.
Queria saber se alguém de vocês aí também se identifica com isso, com essa dificuldade de quando você é solicitado, quando pedem alguma coisa para você e você fala, não, olha, desculpa, eu não vou conseguir. Eu conheci a marca Flor de Íris no ano passado, inclusive de Natal, dei alguns presentes para amigos queridos. E essa terapia Proteção e Equilíbrio é justamente para esse tipo de pessoa que precisa melhorar segurança, confiança, capacidade de dizer não. E olha só que interessante que é o tratamento. Ele é super simples, vem no extrato original, que não é diluído em gotas, para você tomar 2 vezes ao dia, e o gel para fazer uma massagem na região do timo e na região da amígdala. Como que essa terapia vai atuar, então? Ela vai ajudar a gente a voltar para o nosso estado de essência, sabe? Quando você consegue se libertar de pressões, de moldes, de coisas que estão te distanciando da sua individualidade, da sua capacidade, às vezes, de até dizer não, para fortalecer e complementar o tratamento com o gel e as gotinhas. Tem o app Flor de Íris também, ó, com músicas neuroacústicas, para você poder ouvir os áudios quando for acordar, dormir, receber frases de autoconfiança. E todo o material, dá para ver que tem muito carinho envolvido, muito cuidado. Deixar a roupinha da Flor de Íris aqui para vocês conhecerem as outras opções de tratamentos para outros objetivos. Minha gente, esse vídeo aqui eu acho muito bacana porque é na voz de alguém que passou por um problema, né? Que utilizou e que foi lá e deu o seu depoimento. E falou, olha, eu tinha muitas amarras, ela falou, né? Porque eu tinha muita dificuldade de falar o que eu queria, de falar o que eu pensava. E quando eu comecei o tratamento, eu tive mais facilidade, mais coragem para me expressar, para me posicionar e falar de forma clara e com qualidade o que eu preciso, tá? Então, o Proteção e Equilíbrio, ele é principalmente para isso, para que você tenha coragem para manifestar o que pensa e o que deseja, tá legal? Eu estou falando aqui do Proteção e Equilíbrio, mas nós também temos o Proteção e Equilíbrio, vocês encontram de 2 formas, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também, tá? O Floral Stock, que é esse que está aqui na telinha de vocês, no meu lado esquerdo, e o kit Proteção e Equilíbrio, que aí vai ser uma caixinha bonitinha, né? Que acompanha o Floral Gotas, o gel e o acesso ao aplicativo Flor de Íris. Lá no aplicativo Flor de Íris vai ter as músicas de meditação, músicas de neuroacústica, né? Além de um monte de outras coisas, tá? E assim, eu acho incrível o app. Quem não utilizou o app, utilize, porque assim, ó, você cadastra lá o seu tratamento, no sentido de que, eu vou utilizar a terapia Proteção e Equilíbrio, tá? Quando você coloca essa informação, o app, ele começa a alimentar você todos os dias pela manhã, tá? Eu acho que tem um horário lá específico, 7h30, 8 horas da manhã. Todos os dias você recebe uma música, uma frase de autoajuda que é compatível com o seu tratamento. Então, se você está utilizando, por exemplo, a terapia, né, o kit Proteção e Equilíbrio, você vai receber mensagens que vão fortalecer a sua capacidade de expressão, que vão fortalecer a sua capacidade de dizer não, que vai fortalecer a sua confiança, a sua segurança. Então, é bem personalizado. Tá? Além disso, o aplicativo tem um diário de bordo, que é onde você pode escrever todos os dias 3 coisas legais que aconteceram com você. Né? E além, obviamente, tem todas as músicas de neuroacústica, né? Para você fazer junto com o seu tratamento. Tá legal? Uma pergunta que vocês podem se fazer é: quando, Renato, que eu devo utilizar o Floral Stock Proteção e Equilíbrio? E quando que eu devo utilizar a terapia Proteção e Equilíbrio, o kit Proteção e Equilíbrio? Essa vai precisar ser uma decisão sua como terapeuta, tá? Por mais que exista o questionário, que depois eu vou estar mostrando para vocês, como se vê e tal, vai partir da sua interpretação de necessidade do que o paciente precisa ou não. Como assim? Da mesma forma que a gente classifica a ansiedade, a gente classifica tudo. Diabetes, por exemplo, tem diabetes leve, moderado e grave. Hipertensão, leve, moderado e grave. Depressão, leve, moderado e grave. E essa característica do proteção e equilíbrio, né, que é a dificuldade de dizer não, que é a dificuldade de expressar o que você pensa e deseja com mais qualidade, também vai ter em nível leve, moderado e grave. No nível leve, né, a gente vai indicar somente proteção, equilíbrio e gotas. Agora, em um momento grave da vida da pessoa,
pegando um exemplo aqui, é uma pessoa que tem medo, que não consegue dizer não e aí está manifestando sintomas muito fortes da ansiedade, já deixou de sair de casa, começa a ter crises de pânico na rua ou no trabalho, aí sim a gente vai lá e entra com o kit Proteção e Equilíbrio. Por quê? Porque você vai estar tratando o paciente por duas vias, que é a via tópica e a via em gel, tá? E isso aí, a parte tópica do gel, tem dois vieses de importância. A importância do autocuidado, que é o fato de você se autotocar, se massagear, e a via bioquímica, que é você ofertar uma maior quantidade do princípio ativo, que é a 2-hidroxi-1,4-naftoquinona, que é a molécula química presente no Proteção e Equilíbrio. Como que eu utilizo, Renato? Eu vou disponibilizar para vocês um outro arquivo, tá? Vou passar para a Dirce depois, ela vai enviar para vocês, que é o quadro de posologias dos florais. Proteção e Equilíbrio, Portal do Tempo e Master, tá legal? A dose padrão para adultos são 5 gotas, 2 vezes ao dia. Os pontos de aplicação do gel é na garganta e no timo. Mas vocês podem se perguntar, e se é um bebê, se é uma criança, a dosagem muda? Muda. E eu tenho esse arquivo aqui, ó, que são as dúvidas frequentes da Flor de Íris. Por exemplo, esquema de indicação por idades, crianças até 2 anos. Aí tem o esquema de indicação. Entre 3 e 10 anos, entre 11 e 15 anos, a partir dos 16 anos, tá? Aqui depois, gente, pelo tempo de aula, isso aqui é um arquivo de curso, então é muito mais longo, né? Tem as principais questionamentos, tá? Grávidas podem utilizar, interage com medicamento alopático, posso utilizar mais de uma terapia ao mesmo tempo, quanto tempo dura um tratamento, qual a dose máxima, tá? Isso aqui não adianta eu ficar falando para vocês, porque é um conhecimento muito técnico e com respostas muito binárias, né? Que é tipo, ou é sim, ou é não, ou é 5, ou é 4. Então, isso aqui vocês vão acabar tendo, terão acesso pós-aula para dúvidas específicas sobre posologia. Posologia. Aqui o foco é entender as indicações, tá legal? E agora aqui, gente, ó, aqui eu vou passar um pouco mais rápido também, porque eu quero chegar nos tratamentos, eu já vi que é quase 9 horas, né? Então, para que a gente não se estenda muito na aula, a gente vai para a parte mais de ação, né? Que é o que eu acho que vocês querem saber mais. Mas aqui eu sigo lá a teoria junguiana, com as justificativas que fazem com que a flor Galanthus nivalis seja escolhida, tá? Então, aqui rapidamente, o floral estoque proteção e equilíbrio ele é preparado a partir da Galanthus nivalis. Essa flor, na medicina tradicional chinesa, ela é utilizada para tratar a ansiedade e insônia, e a literatura médica sobre ela traz traços de moléculas importantes, como é o caso das antocianinas, ácidos fenólicos, cumarinas e naftoquinonas. Para nós, o importante aqui é saber da naftoquinona, tá legal? Aqui tem um vídeo que eu vou passar rápido também, tá? Que eu acho que é um vídeo que vocês já viram, né? Da flor proteção e equilíbrio nascendo. Aqui também é um vídeo falando de como as pessoas enxergam a flor Galanthus nivalis, mas depois eu disponibilizo para vocês, e esses vídeos vocês acessam, tá? E o de importante está aqui, gente, olha só. Uma pesquisa realizada por mim, onde eu entrevistei 91 pessoas que utilizaram o floral estoque proteção e equilíbrio, elas chegaram ao seguinte depoimento. Olha isso, gente. Quase 50% das pessoas que utilizaram o floral estoque proteção e equilíbrio, né, 48,4% de quem utilizou, diz que utilizou ele para dizer não com mais facilidade. Ou seja, utilizaram para dizer não. E qual que é a importância de dizer não? Tornar-se prioridade novamente em sua vida. 21% utilizaram para enfrentar medos do passado, tendo mais liberdade no seu presente. Tá? Então tinha um medo, por exemplo, ali, um medo do passado. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu sou um tipo de pessoa que tem medo de falar com pessoas em uma hierarquia acima de mim. Por exemplo, o chefe é uma pessoa que tem uma hierarquia acima de mim, ou pai, ou mãe, né? Naquela questão hierarquial, são pessoas acima de mim. Conseguiram enfrentar esse medo. A gente percebe que ele é bom para dizer não, ele é bom para enfrentar medo. Olha que é um outro perfil, 20%, medos indefinidos, ou seja, tu tem medo de alguma coisa, mas não sabe exatamente do que, tá? E aí o proteção e equilíbrio também é bom para isso. E aí, vejam que nem a flor de íris ajuda todo mundo, né? 11% de quem utilizou falou que não teve benefício, tá?
Mas olha isso, 89%, gente. Isso aqui é uma taxa que nem medicação alopática tem. Tá legal? Então é resultado em cima de resultado muito grande. Então, novamente, para ficar claro na mente de vocês, para o que eu utilizo proteção e equilíbrio? Para pessoas que têm dificuldade de dizer não, pessoas que não conseguem se comunicar com clareza, para pessoas que têm medos indefinidos ou medos definidos, e para pessoas que se influenciam pelo medo ao seu redor. Desculpa, que se influenciam pelas situações ao seu redor. Tá? De repente, um ambiente de trabalho que é tóxico, um ambiente familiar que é tóxico, uma dificuldade de ter confiança em si mesmo, ele é principalmente indicado para isso. Tá? E aí, o floral proteção e equilíbrio, estoque da flor de íris, ele possui uma molécula na sua composição, que é a 2-hidroxi-1,4-naftalquinona. Gente, isso aqui, ó, é só os florais flor de íris que tem. Só. Não tem outra marca. Não tem. Eu sei, porque eu fiz testes. E na flor de íris nós temos. Essa molécula está presente dentro do frasco floral proteção e equilíbrio. Aqui está o gráfico, né, de estudo meu. Isso aqui é a etapa final da minha pesquisa, tá aqui. Foi muito complexa, né? Mas mostrando que essa molécula está lá dentro presente. Então, isso é o que torna o proteção e equilíbrio de fato um floral estoque, né? E o quanto é importante ter esse tipo de estudo, porque ele valoriza a classe dos terapeutas florais por íris, porque mostra que a gente trabalha com um produto aí de alta procedência. E agora aqui, gente, agora aqui nos protocolos, tá? Protocolo para ansiedade. Eu sei que vocês devem estar se perguntando sobre isso. Como eu, Renar, tá? Trato a ansiedade, como eu indico para os terapeutas que trabalham comigo tratar a ansiedade, e como a Flor de Íris trata a ansiedade, tá? Podem entrar outros produtos, tá? Com certeza entra, por exemplo, aqui eu estou falando só da parte mental, mas com certeza quando a gente abre aquele caminho da essência, aqui estaria incluso, por exemplo, um Oxygen Plus, um essencial ou uma OPI do paciente, tá? Mas pegando somente a parte mental do paciente ali, o que é muito importante eu estar utilizando? Se eu for fazer um protocolo para ansiedade. O proteção e equilíbrio é muito importante, tá? Porque é ele que vai mudar a mente do paciente, né? Vai mudar a forma como ele vê as coisas ao seu redor. Um outro produto que é muito importante é o Flor de Lis Calm, tá? Para vocês terem noção aí, o Flor de Lis Calm contém na sua composição várias vitaminas, como é o caso do magnésio, contém também aminoácidos, como é o caso do triptofano. Um ponto interessante aqui é que o Calm, ele é utilizado para tratar os sintomas físicos da ansiedade, tá? Então, assim, se você pega uma pessoa que relata que tem ansiedade muito forte, como aquilo que eu falei, que tem os sintomas físicos da ansiedade, sintomas que doem, taquicardia, que é o coração acelerado, que é ou o aumento da respiração cardíaca, da frequência cardiovascular, um excesso, por exemplo, de suor, uma tontura, uma pessoa que não consegue se controlar, que fica muito ansiosa, sintoma clássico da ansiedade, gente, o Flor de Lis Calme, ele alivia esses sintomas físicos, tá? E em determinados momentos vai ser sim muito importante, tá? Porque você vai lidar com um paciente aí que tem uma ansiedade gravíssima e tem que controlar esses sintomas físicos, e aí o Calme ele vem para aliviar isso, tá? Então é principalmente esses dois. O Floral Estoque Proteção e Equilíbrio e o Flor de Lis Calma, imaginando que é um adulto, tá? 5 gotas do Floral Estoque por proteção e equilíbrio 2 vezes ao dia, a aplicação do gel nos pontos específicos, timo e garganta, e o Flor de Lis Calma, 2 cápsulas ao dia, uma cápsula pela manhã e uma cápsula à noite, tá? A melatonina eu coloquei aqui por quê? Porque algumas pessoas que têm ansiedade poderão também ter dificuldades para dormir, poderão ter insônia. Aí eu acrescento uma melatonina também, tá? Então, assim, ó, isso aqui, kit proteção e calme dia, se a pessoa manifesta muita ansiedade no período noturno, com dificuldade para dormir ou despertares noturnos, uma melatonina, tá legal? Qual dose da melatonina, Renato? Eu indico 4 gotas antes de dormir, tá? 10 minutos antes de dormir, mais ou menos ali. Protocolo, gente, que assim é certeza, tá? Eu falo com muita convicção e confiança.
Paciente que tem ansiedade, que utilizar isso aqui, vai, como eu falei, não gosto de falar a palavra cura, mas assim, vai notar muito fortes os benefícios nele, vai controlar a ansiedade, vai aliviar a ansiedade, vai ter qualidade de vida, vai elogiar o teu trabalho, vai indicar paciente para você com esse protocolo. Renan, o proteção e equilíbrio pode ser ministrado ali junto com o calmo, Pode, tranquilo? pode. É boa pergunta. O proteção e equilíbrio pode utilizar de manhã ali, por exemplo, acordou antes do café da manhã ou depois, pode utilizar 5 gotas da proteção e equilíbrio e tomar a cápsula do calmo, tá? Pode utilizar junto ou mais afastado um do outro, tanto faz. Sim. Vai da dinâmica de rotina do paciente, tá? Uhum. E à noite aqui, a melatonina Sim. pode também utilizar junto com a cápsula do calmo e junto com proteção e equilíbrio. A, Pode tomar tudo a junto. melatonina, ela tem um período para ser usada ou o paciente pode fazer uso dela contínuo? Pode fazer uso dela contínuo, tá? Eu tenho aulas, né, somente sobre sono, mas assim, o que os estudos mostram é que a partir dos 35 anos, o ser humano ele tem uma queda importante na produção de melatonina, tá? Então, a reposição de melatonina eu acho muito adequada. Então, ela pode fazer a utilização de forma prolongada e quase diária. O que eu faço, tá? Se eu estou tratando um paciente de uma crise de ansiedade, de uma insônia, eu sempre vou indicar 4. Eu começo indicando 4 gotas de melatonina. Ah, tô com insônia ainda, eu vou lá e dobro para 8. Tá? Beleza, terminei o tratamento, tô bem. Eu costumo indicar 1 gota de melatonina como dose de manutenção. Porque a glândula pineal, a dose, né, bioquímica que a glândula pineal, que é a glândula que produz melatonina, produz, nosso corpo produz, gente, aproximadamente 0,1 miligrama de melatonina. Tá? E 1 gota aqui já tem esse dobro, tem 0,21 miligramas. Então, é uma boa dose por gotas, tá? E um ponto interessante também. Isso aqui é um frasco de 30 ml, tá? Se você utilizar 1 gota à noite antes de dormir, esse frasco dura 360 noites. É ridículo, né? É muito tempo, assim, um frasco dura um ano todo. Então, uma dose de manutenção, que é 1 gota. Né? Óbvio, dentro de um tratamento, um protocolo, que são 4 gotas antes de dormir, passando 4 gotas, ele vai durar também quase 90 dias, tá? Então, assim, é um produto que dura muito tempo mesmo. Eu utilizo muito a melatonina, tá? Eu gosto muito do resultado dela. Meu sono tem mais qualidade, ele é mais prolongado, ele é menos fragmentado, ele é mais reparador, tá? Porque o corpo sim tem uma necessidade importante de melatonina. Obrigada, Renan. Obrigada. De nada. Eu digo isso para vocês, terapeutas, introduzirem na vida de vocês também, que é muito importante. Mas, gente, protocolo para ansiedade, tá? Para ansiedade. Posso acrescentar outras coisas? Posso. De repente, eu acrescentaria também um master, se eu percebesse que a pessoa tem problemas glandulares, tem uma diabetes, tem um hipotiroidismo, por exemplo, alguma coisa assim, eu também iria lá, acrescentaria um master, tá? Poderia acrescentar um portal do tempo, que é o outro floral? Poderia, se eu percebesse que essa pessoa está muito presa a um trauma do passado. Por exemplo, está muito agarrado a um sentimento de luto, está muito agarrado a um sentimento de término de relacionamento, né? Se tem algum evento no passado que prende ela lá, que, que você vai perceber na consulta, a pessoa falar, mas naquela época era melhor, mas naquela época eu gostava mais, mas eu era tão feliz quando era casado, mas eu era tão feliz quando meu pai estava vivo. Se você perceber esse sentimento de prisão ao passado, aí o Portal do Tempo também pode entrar aqui, tá? Eu vou falar agora do Portal do Tempo, vou passar protocolo de depressão e como eu encaixo o Portal do Tempo. E aí, nesse próximo protocolo, eu vou falar de uma novidade para vocês, que vocês estarão recebendo em primeira mão, tá? E é até bom nem comentar muito com as outras pessoas, porque nós vamos ter um lançamento de um novo produto na semana seguinte, mas vocês vão saber qual produto é aqui em primeira mão. Eba! E nós aqui do Centro Ravid, nós já estamos utilizando ele aí há mais de um ano, tá? Que é para a gente ter segurança para colocar na linha Flor de Íris. E os resultados estão sendo todos muito positivos. Vamos lá, então, gente. Aqui nós temos a Iris Germânica L. Renan, Oi?
Oi, Renato, é o Edson, tudo bom? Ô, Edson, tudo bom, querido? Tudo bem, eu anotei uma pergunta aí, mas eu vou te fazer a pergunta aqui então. Fica à vontade. Sobre a melatonina. A Sim, melatonina é um hormônio que nós produzimos, né? perfeito. E nós estamos aqui com essa melatonina flor de lis, nós estamos suplementando. Isso. Qual seria ou o que teria como ação nós suplementarmos um hormônio que o nosso corpo está produzindo? Qual ação, qual a reação que isso gera ou geraria ou não gera? Sim. Porque é um questionamento isso, né? Tá, mas a melatonina é um hormônio. Como é que eu vou tomar um hormônio? Por que que eu vou tomar um hormônio? Enfim, né? Ótimo. A glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina, ela produz em uma dose que a gente fala que acho que é dose basal, tá? Não lembro o nome da palavra, assim. Ela produz melatonina em uma concentração que vai de 0,1 miligrama até 1 miligrama, tá? Dependendo da pessoa. O que a gente sabe é que no período da infância, adolescência e início da fase adulta, a gente produz quantidades maiores de melatonina. Depois, a partir dos 35 anos, a gente começa a ter um importante déficit na produção de melatonina, produzindo quantidades baixíssimas de melatonina, tá? Inclusive, um dos mistérios da medicina preventiva está exatamente em saber tipo a pergunta, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Está em saber se é a baixa produção de melatonina que começa a gerar distúrbios importantes no ciclo circadiano, que podem levar, por exemplo, aí a uma hipertensão, que pode levar a um hipotiroidismo, a uma diabetes, ao aumento do estresse oxidativo, ou se é o contrário, se é o envelhecimento que leva à queda na produção de melatonina. Então, quando a gente suplementa a melatonina, e sim, nós estamos exatamente suplementando o hormônio, tá? Porque a melatonina que tem na flor de íris é igual à melatonina que o nosso corpo produz, nós estamos sim suplementando um hormônio. A suplementação, ela é muito segura, tá? Não vai existir mecanismo de regulagem por feedback, ou seja, o fato da gente utilizar a melatonina não vai fazer com que o corpo pare de produzir melatonina, tá? O corpo vai continuar produzindo igual, o corpo já, a partir de uma idade, produz em quantidade pequena mesmo, e a suplementação vem para, como é que é a palavra? Não vem para completar, né? Vem para auxiliar o corpo na sua produção, tá? Em relação às doses, assim, a literatura mostra que dose até 3 miligramas por noite, né, que é o momento que nós vamos utilizar a melatonina, é muito seguro, é muito bem tolerado, não tem efeitos colaterais. A partir de 3 miligramas já começa a ser necessário um acompanhamento médico, tá? Porque aí começam a existir reações, podem começar a existir reações, por exemplo, de efeito contrário, que vai ser o quê? A pessoa começar a acordar mais cansada, pode ter pesadelos, tá? Então tem que ficar atento a isso. Mas até 3 miligramas, a ciência mostra que é muito segura. E em relação ao tempo de suplementação, também, tá? Existem estudos aí de pessoas que suplementam por 3, 4, 5 anos, literatura mesmo, até posso compartilhar artigos depois. E a partir do momento que a pessoa para de suplementar, seu corpo continua na mesma produção que tinha anteriormente. A suplementação de melatonina ela é muito importante, porque atualmente ela é considerada o nosso hormônio com o maior poder antioxidante que existe, tá? Então, assim, a melatonina ela auxilia, por exemplo, na redução da pressão arterial, na regulação do nosso ritmo circadiano, ela é um anti-inflamatório, ela é um antioxidante, tá? Então, ela auxilia no aumento da produção hormonal de GH, no aumento de síntese de proteínas, na regulação da resistência à insulina. A melatonina eu vejo muito assim, ó, imagina o seguinte, imagina um gerente, tá? Imagina um gerente de supermercado. A melatonina ela não tem função direta em muitas reações, mas ela atua como um gerente, aquela pessoa que passa de corredor por corredor e fala, ó, aqui tá faltando o tomate, ei, quem cuida do tomate? Vem aqui repor tomate. Para outro corredor, ó, aqui tá faltando a carne moída, quem cuida da carne moída? Vem cá que tá faltando carne moída. Então quando a gente diz que um produto, né, um hormônio como a vitamina D3 ou como a melatonina tem uma função de regular o sistema imunológico, é porque a função é essa. Não tem uma atuação específica em algo, mas ao mesmo tempo tem, porque ela que vai cuidar disso.
né? E assim, tem estudos de melatonina diminuindo depressão, diminuindo ansiedade, diminuindo estresse, né? Então ela é bem ampla. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é basicamente isso. Oi, sim, Renato esclareceu bastante. Tá, ótimo, Eu então. estou te fazendo essa pergunta, assim, porque eu estou tratando um caso de insônia bem severo, assim, Ah, certo. e está bem delicado para debelar a Aham. insônia, né? E aí É, estou esbarrando, né, nessa questão. Em primeiro lugar, assim, bem claro, assim, é uma médica que eu estou tratando, né? sim. E aí ela questiona muito, ela não aceita tomar um hormônio para tratar uma carência ou uma possibilidade de uma carência de um hormônio, né? Não, mas Então, depois eu até posso te mandar alguns artigos ali, tu pode inclusive mandar para ela ler, que ela vai com certeza ficar bem confiante no tratamento. amanhã eu entro em contato novamente Isso. contigo, então. Ah, nossa, artigo de melatonina é o que eu mais tenho. Aí eu mando para você, você manda para ela ali, e ela vai, com certeza, tem um artigo falando de insônia e melatonina, da importância, ela vai ficar bem confiante no tratamento. Renário, Beleza. Oi? Renário, eu não sei se tem alguém aqui, tem alguém que levantou a mão, já vou falar, mas eu vou te fazer uma pergunta antes, aproveitando o gancho do Edson. Eu também convivo bastante com essas questões do meio médico, né? Sim. E eles nos questionam muito essa questão. Inclusive, eu até fiz a pergunta aqui no chat de tomar ou suplementar a melatonina de dia. Eles nos Tá. dizem que a melatonina é um regulador, digamos assim, um adestrador do sono. Isso. E aí, se eu não durmo à noite e durmo de dia, por exemplo, hoje nós temos muitos profissionais que precisam dormir durante o dia, que passam a noite no hospital, e eu acredito que é muito importante a gente ter também essa resposta assim de forma segura, porque a gente hoje tem esses contatos e somos questionados. Como fica isso? Essa é uma boa pergunta, tá? Assim, ó, logo de cara, a melatonina ajuda, por exemplo, quem tem trabalho noturno, ajuda. Já vou te explicar como se toma. Mas, infelizmente, quem tem trabalho noturno ou vida noturna, assim, vai se estragar todo, tá? Porque, infelizmente, por mais que tu venha suplementar, e vai ajudar, né? O corpo, ele não se recupera da forma adequada que ele precisaria, como deveria ser, né? No período noturno. Porque aí não envolve somente a melatonina, envolve uma série de secreção de outros hormônios, síntese de proteínas, diminuição da frequência cardíaca, enfim, que isso acaba não acontecendo no período noturno, no período diurno, tá? Independente de suplementar melatonina ou não. Mas por que é importante a suplementação de melatonina, né? Por que o corpo, na verdade, produz melatonina, né? O corpo produz melatonina porque é a forma que ele tem de informar ao corpo de que a noite já está próxima e que o período de dormir é necessário. Quando a gente tem um aumento da produção da melatonina ali de forma orgânica, natural, o que começa a acontecer? É a glândula pineal informando o corpo, ó, a gente tem que descansar, tem que reparar, tem que repousar. E aí começa a acontecer uma série de reações bioquímicas a partir disso que vão levar o corpo a dormir. A primeira é redução da pressão arterial, tá? Por isso que hoje em dia tem inclusive vários protocolos médicos que colocam a melatonina para pessoas que têm hipertensão. Porque isso sim, lembra que eu falei que a melatonina ela é um gerente que passa de corredor por corredor? Mas agora, na pressão arterial, não. Aí sim, ela tem função direta na pressão arterial, tá? Existem receptores, se eu não me engano, que é MR1 e MR2, que são os receptores de melatonina, presentes nos vasos sanguíneos. E a melatonina atua diretamente lá, diminuindo a pressão arterial. O outro receptor que a melatonina tem é no controle da temperatura corporal, tá? A melatonina, ela reduz a temperatura corporal, ela reduz a pressão arterial, ela diminui os movimentos gastrointestinais, né? Porque você não vai precisar do seu intestino para dormir. Ela repara, né, as conexões cerebrais, tá? Então ela é muito importante. Se alguém trabalha de forma noturna, para essa pessoa vai ser extremamente importante a utilização de melatonina, tá? Porque a produção diurna
da melatonina ela é muito baixa. Muito baixa. Por mais que você feche todas as portas e janelas, seu corpo entende que é dia. E aí ele vai ter uma produção de melatonina muito baixa. A suplementação torna-se muito importante. Como é que ela vai suplementar? Na hora que for dormir. Então, assim, eu durmo, sei lá, às 10 horas da manhã, vai tomar ali 5 minutos, 10 minutos antes das 10 horas da manhã. Tá? Então, é assim que ela suplementa. Ela não vai suplementar de noite. Vai suplementar de dia antes de dormir. Então, essa é a suplementação correta. Muito bem, Renata, é muito importante isso, até porque É. todos nós, em todas as nossas cidades, nós temos profissionais que trabalham a noite inteira. Cada vez é mais comum, com o mundo globalizado, agitado da forma que está, cada vez mais pessoas trabalham no supermercado, enfim, né? O mundo não para Exato. mais, né? E é muito importante nós, como terapeutas, termos essa segurança na hora de responder, porque a gente realmente é questionado, como o Edson disse. Não, Sim, melatonina é só à noite, não pode tomar durante o dia, enfim. Muito bom, muito grata. de nada. Agora nós temos a Lívia. Eu vi que a Lívia ergueu a mão há pouquinho. Lívia, faz a sua pergunta, por gentileza. Então, eu acho interessante, me veio uma dúvida, a questão de engravidar, a partir dos 35 anos, os óvulos começam a envelhecer e caem a qualidade, né, por Sim. exemplo. Então, seria bom a reposição de melatonina para engravidar, para ajudar a engravidar também ou não? Com certeza, Lívia, tá? E isso aí, da mesma forma que eu falei para o Edson, falo para você, eu tenho artigos que falam justamente da melatonina e fertilidade. A gente já sabe que no homem, tá? No homem, o déficit de melatonina diminui a produção de espermatozoide, tá? Na mulher, tem hipóteses que falam que ela que relaciona a melatonina com a qualidade dos óvulos, né? Isso aí também tem estudos que falam. Então, para a mulher também vai ser importante, tá? Para a mulher que quer engravidar, mais ainda. Assim, o que a gente tem que pensar é que tem que ter isso em mente, tá? O que eu vou falar agora. Eu vou falar de outro assunto primeiro, tá? Muita gente me pergunta a seguinte pergunta, assim, ó. Renara, é importante suplementar? Suplementar vitaminas, minerais, hormônios? E eu digo para vocês, sim, é muito importante, por diversos motivos. Porque, infelizmente, o alimento que existe hoje em dia não é tão qualificado como existia antigamente. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos expostos a uma carga gigantesca de toxinas. E aí, se nós não temos uma matéria-prima de qualidade para fazer com que o corpo elimine toxinas, a gente acaba ficando mais intoxicado. Tá legal? Da mesma forma é a melatonina, tá? Se a gente, sabidamente, cientificamente aprovado que a partir dos 35 anos nós temos uma queda na produção de melatonina, é muito inteligente, então, iniciar uma suplementação. Eu, por exemplo, eu suplemento melatonina, tá? Não vou dizer que eu suplemento todo dia, né, de forma religiosa, mas sempre está no meu armário ali e eu tomo quase todo dia, óbvio, né? Vou para uma festa, um restaurante, vou aos tarde, acabo não tomando, saio para viajar, não tomo. Mas de forma geral está na minha rotina. Melatonina e vitamina D3. Rotina, gente, tá? Rotina. Outra coisa importante também, a Flor de Íris lançou uma nova vitamina D3, tá? Que é a vitamina D3 estoque. Mas também ninguém tá sabendo. Vai ser lançado daqui 2 semanas. É um frasco em gotas, olha que incrível. Em gotas, são 20 ml, tá? E tem 2.000 I por gota. Ou seja, 20 ml vão durar 400 dias. Se você Amém. utilizar uma gota por dia, que é o equivalente a 2.000 I por dia, dá 400 dias, tá? Que presente! Vitamina Uma D3, gota. melatonina, eu uso o dia, tá na minha rotina. O oxigênio tá na minha rotina, a vitamina D3 tá na minha rotina, a melatonina tá na minha rotina. Ora, se eu não me exponho ao sol, e eu não me exponho por conta do meu trabalho, eu tenho que suplementar. A mesma coisa a melatonina. Se eu tenho uma queda na produção de melatonina, eu tenho que suplementar, tá? Ah, mas é contra a natureza. Bom, eu quero ter uma vida próspera, saudável, uma boa cognição, um bom sistema imunológico, eu quero ser ativo sexualmente, e tudo isso vem da suplementação, tá? Então, assim, para a mulher ali que deseja engravidar, vai ser muito importante.
Gostei muito dessa ideia de uma gota fornecer a quantidade necessária de suplementação diária. Uma gota, Isso. tá? E esse não dá para trazer para o outro também que tem a vitamina K2 junto? Não dá por conta da vitamina K2 daí. A vitamina K2 é uma molécula grande e ela não contém uma gota, daí é diferente. A flor de íris tem a Solaris D3 mais K2, né? E agora também tem a D3 Stock. Então, o terapeuta... Eu vou falar um pouco mais sobre isso na quinta, tá? Quando que eu devo utilizar a Solaris D3 mais K2 e quando eu devo utilizar somente a D3, tá? Na quinta-feira eu vou falar um pouco mais disso, que vai ser a parte mais física, de osteoporose, fibromialgia e tal, tá? Renato, Vai ficar mais claro para vocês. Mas essa nova vitamina D3 é incrível, gente, tá? Uma gota, eu estou utilizando e é até difícil deixar cair uma gota, sempre cai duas, assim, porque, putz, é uma gota só, né? De tão concentrado que é a nossa vitamina D3. Renato, só mais uma pergunta. Isso. Lívia, vai. Por que que no Brasil a venda de melatonina sempre foi tão regulada, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, né? Até o ano passado, tá? Eu acho que era até abril, junho do ano passado, não me recordo agora, a venda de melatonina era proibida no Brasil. Tá? Era proibida. Você só conseguia melatonina em farmácia de manipulação, ou seja, com uma receita médica. Sim. Enquanto nos Estados Unidos, a melatonina sempre foi liberada, né? Inclusive nos Estados Unidos você encontra melatoninas, por exemplo, de 10 miligramas a cápsula, ou comprimido, enfim, né? Lá você acha de 1 miligrama, 2 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas, tá? Uhum. Mas vejam bem, acham, né? Você encontra nas lojas lá, nos markets. Não estou falando que é o adequado, tá? Por quê? Porque as literaturas mostram que suplementação acima de 3 miligramas, o corpo já não começa a absorver. Por que eles vendem, então, a 10 miligramas? Marketing, né? Obviamente, eles falam que é 10 miligramas, mas tu tá jogando 7 no lixo, porque teu corpo não vai estar utilizando. Mas por que no Brasil era proibido? Não sei. Daí existem teorias de indústrias farmacêuticas e tal, né? Mas eu não sei por que até então era proibido, tá? Porque é um hormônio, primeiro, que o nosso corpo produz, né? É um hormônio que existe uma infinidade de papers, de artigos científicos falando dos seus benefícios, né? Ela é uma suplementação super segura e que traz muitos benefícios, mas mesmo assim, é aqui que vem a inteligência da flor de íris, tá, gente? A Anvisa liberou melatonina, mas olha só, ela liberou a melatonina numa dose de 0,21 miligramas, que é uma dose, não vou dizer que é uma dose baixa, tá? Porque eu falei para vocês que o corpo produz de 0,1 a 1 miligrama. Então, 0,21 miligramas já normalmente é mais do que o corpo produz. Beleza. Mas a gente sabe que quando a gente quer trabalhar, por exemplo, insônia, síndrome do intestino irritável, diverticulites, quer trabalhar, por exemplo, também uma utilização de melatonina em doenças sexuais, né, como a infertilidade, ou utilizar de forma preventiva para Alzheimer, Parkinson, melhora de cognição, os artigos colocam que a dose indicada é de 1 a 2 miligramas. Ou seja, se a Anvisa liberou 0,21 miligramas, e os artigos mostram que eu preciso 1 a 2 miligramas, né? Então meio que não vale de nada, né? 0,21. Mas daí o que a Flor de Íris fez? Nós produzimos um frasco de 30 ml e concentramos a melatonina. E eu falo para vocês, uma gota tem 0,21 miligramas. Então, por que fizemos em gotas? Porque é uma forma que nós tivemos de burlar a Anvisa. Então, você vai chegar no seu paciente e vai falar, você vai utilizar 4 gotas, porque 4 gotas é 1 miligrama. Ou vai utilizar 8 gotas, que são 2 miligramas. Então, mesmo que a Anvisa recomende 0,21 miligramas, a gente, como microcelmetisterídeo, vai conseguir pegar a melatonina da flor de íris e falar, usa 4 gotas, que vai dar 1 miligrama. Usa 8 gotas, que vai dar 2 miligramas. Muito interessante, Renato. E o máximo, então, seriam 3 miligramas, o máximo, sem risco. Quantas gotas equivale? 12? Vão ser 12 gotas daí. O máximo. Isso, Olha que interessante. E assim, como eu falei, tá, gente? Eu sei que muita gente aqui, ou fora daqui, pode falar, mas eu uso 5 miligramas, 10 miligramas, beleza, não tem problema nenhum.
Mas eu desafio você a achar uma literatura que fale que tem benefício. Eles colocam 3 miligramas com uma dose assim, teto. A partir disso, não tem. De fato, o corpo não absorve mais. Ele vai ser eliminado, tá? Então, não tem. Não tem função acima de 3 miligramas. Eu vejo isso porque eu vejo muito médico, tá? E terapeuta falando. Até falei com um terapeuta esses dias aí que eu até parei de falar porque eu vi que a conversa não ia para lugar nenhum, que ele falou, mas eu uso 10 miligramas. Aí eu falei, fulano, mas assim, mandei o artigo para ele, aí ele falou, eu uso. Eu falei, tá bom, eu não tô nem aí para ti, né? Cada um faz o que quiser da vida, só tô te alertando. Então, como eu te falei dos Estados Unidos ali, né? Existe muito marketing em algumas coisas, né? Porque nos Estados Unidos quanto mais bigger, né? Melhor, né? Quanto maior, melhor, assim, né? Mas nem tudo na farmácia é assim, não, tá? Então é importante ter esse discernimento. Certo, gente? Obrigada, Renan. De nada. Bom, seguindo então, né? Bom, só eu ia falar uma novidade, tá? E acabei já adiantando duas, né? Uma que é a D3 Stock, que vai ser lançada ainda, tá? Daqui 2 semanas. Tá em nossa mão o produto já, mas a novidade não é essa, tá? A novidade não é essa. Daqui a pouco eu chego lá. Quanta novidade boa, professor. Tem só Eu uma adorei a pergunta novidade aqui. nova que eu vou falar para vocês, assim, eu tô encantado, tá? Eu tô Nós utilizando. estamos encantados também, viu? Olha só, gente, que aula maravilhosa, né? E nós vamos ter muitas dessas daqui para frente pelo Instituto. Gente, olha, o professor Renan, a Maria Luísa pergunta: quem tem PSA alto 8 pode fazer uso da melatonina? Pode, claro que pode, com certeza, tá? Como assim, daí tem que ser honesto, né? Eu não sei se vai ter um benefício específico para diminuir o PSA, tá? Eu sei que vai ter benefício para melhorar a qualidade de vida. Provavelmente vai atuar de alguma forma ali, tá? E vai estar ajudando. Tá? Vai ajudar no mínimo a qualidade do sono, eu te garanto, tá? Como eu te falei, tem função específica a melatonina na infertilidade, mas agora na melhora do funcionamento prostático eu não tenho esse tipo de conhecimento. De alguma forma, algum benefício vai trazer, tá? A pergunta é se pode utilizar? Sim, pode utilizar. A melatonina específica eu não vou poder dizer, mas eu já tratei casos, só para ajudar também os colegas, perdão a intromissão, professor Renan. À vontade. O Oxygen, Sim. mais o Reviva, casos de PSA 11, Alto. 12, foi para 6, 7. O que aconteceu? Aí nós temos todo esse trabalho que a gente quer integrar com a alopatia, mas às vezes isso é desafiador, professor Renan. Sim. E o médico era um paciente que tratava particular com os especialistas aqui, e acabou convencendo ele de que isso não ia ser benéfico por um longo período. E a pessoa ficou com medo, né? Obviamente. Imagina. E aí, o que aconteceu? O médico conseguiu convencer a pessoa a fazer a cirurgia. E a pessoa deixou o tratamento de lado. Então, o médico disse que é caso cirúrgico e não tem o que fazer, mesmo com os exames todos comprovando a queda, né? Sim. Então, o paciente deixou de utilizar o oxigênio, o Reviva, e submeteu à cirurgia, e em pouquíssimo tempo depois, ele estava com PSA em 17. Então, gente, olha, o produto é muito maravilhoso, faz diferença na vida da pessoa, faz. Por isso que eu sempre fico perguntando aqui, quando a gente tem aula com o Renan, esse produto pode ser utilizado por quanto tempo? Existe um protocolo de tempo, gente, mas eu posso dizer para vocês que eu conheci o Renan bem pequenininho, tanto tempo que eu tô, acho que eu uso terapia Flor de Íris mais tempo do que ele, né, Renan? Sim, e eu tenho meus protocolos, gente. Eu tenho clientes que usam a terapia Flor de Íris direto, entende? Há muito tempo, e conseguem se manter. E é isso realmente que a gente precisa, não é? Volta aqui, professor, para você. O Oxygen Plus, né? Eu vou falar mais do Oxygen Plus na quinta-feira, né? Lá eu me prolongo mais.
mas é um produto incrível, assim, tá? Ele é um produto que pode ser utilizado de forma contínua, tá? Não tem problema algum. Mas eu vou avançar na aula, porque daí eu tenho... Sobre o Oxygen Plus, eu quero falar um pouco mais na quinta-feira. A gente se foca mais nele. Tudo bem, pessoal? Posso fazer uma pergunta, professor? Claro, fica à vontade. Foi falado das terapias, né? Produção e equilíbrio, portal do tempo, e eu vou entrar aqui o Master. Quando Sim. que eu posso usar, só posso usar 2 terapias, né? Não posso usar portal, proteção e Master, não posso junto, né? Não, não. Você pode utilizar todos ao mesmo tempo. Pode utilizar, por exemplo, Proteção e Equilíbrio, Portal do Tempo e Master, tá? Só O que um tem que tomar cuidado é a utilização. A gente utiliza somente um kit, né? Por exemplo, eu vou utilizar um kit de Proteção e Equilíbrio. Isso, o kit é, por exemplo, a Proteção e Equilíbrio Gotas, Proteção e Equilíbrio Gel. E aí eu posso utilizar o Portal do Tempo Gotas e o Master Gotas, tá? Essa era uma dúvida que eu tinha, né? Porque eu sempre era difícil de fazer as perguntas, né? Ou escrevia, ou daí passava, mas era uma dúvida que eu tinha mesmo para tratar as pessoas. Às vezes eu vejo que tem maior número de sinais na parte de cima, mas aí não vai para a vida, reclama, é ansioso, daí eu quero colocar os 3 e fico com receio, mas esclarecer. Os 3 pode combinar sim. O que a gente vai utilizar é somente um kit, né? Mas os 3 pode utilizar. Vou utilizar o Master Gotas, o Portal Gotas e o kit de proteção. Ok, tudo bem? Entendi. Um kit, um só. Perfeito. Eu posso usar os 3, né? Ok. Beleza, Perfeito. hein? Muito obrigado. Nada. Gente, então aqui em relação ao Portal do Tempo, né? Para o que ele é utilizado, tá? Aqui novamente uma pesquisa com 82 pessoas. E a gente percebe que quase 37% das pessoas, né, utilizam o Portal do Tempo para abandonar traumas negativos do passado. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Pessoa que está muito agarrado a um evento do passado, a morte de um ente querido, a perda de um relacionamento, a demissão de um emprego ou um acidente, por exemplo. 23% utilizam porque se sentem mais capacitados para realizar tarefas que antes acreditavam que não conseguiam. E 24, 25% utilizam porque se sentem mais calmos para refletir sobre o seu futuro, né? Então, a gente chega aí que 85% dos entrevistados relatam benefícios relacionados à capacidade de abandonar traumas e tomar decisões mais tranquilas, né? Então, para que a gente indica o Portal do Tempo? Para a pessoa que se sente muito preso a um evento do passado, muito agarrado a um evento do passado, tá? Para esses pontos marcantes que eu falei ali. Luto, rompimento de relacionamento, perda de emprego, acidente. Então, tá com o paciente agarrado a um evento passado, a gente introduz o Portal do Tempo, tá? Esse aqui, como proteção e equilíbrio, né? Essa aqui é a galantamina, a molécula presente na estrutura do Portal do Tempo, é essa molécula aqui que vai promover os benefícios do Portal do Tempo, né? Que vai fazer com que ele tenha uma ação de abandono de traumas, né? De reinterpretação de trauma, tá? E aqui é o protocolo para depressão, tá? O protocolo para depressão ele não é tão estático quanto o da ansiedade. A depressão a gente muda um pouco mais, tá? Mas ele parte essencialmente da utilização do Portal do Tempo. E o que eu tenho percebido muito é a relação do intestino com a depressão, tá? Então, assim, quase que independente do paciente ter ou não constipação, eu acabo sempre indicando um Lactobacillus Plus, porque o Lactobacillus Plus melhora a flora intestinal, aumenta os níveis de serotonina e faz com que a pessoa tenha uma melhora do humor, tá? E na depressão, eu tenho utilizado muito esse novo produto aqui, ó, Ox Premium, tá? Esse aqui que vai ser o novo lançamento da Flor de Íris, na terça-feira, não amanhã. Eu vou fazer uma live de lançamento para falar somente sobre ele, tá? Mas esse produto, gente, a composição dele não tem no mercado, tá? Foi uma composição criada por mim, pela minha equipe. A gente já vem trabalhando com ele aí há muito tempo. A Dirce sabe disso, né, Dirce? Eu falo contigo desde janeiro sobre ele, eu acho, né? Sim. E agora, de fato, nós decidimos adicionar na linha para estar à disposição dos terapeutas, tá? Ele é um produto premium, porque assim, a formulação dele, os ingredientes contidos nele, realmente fazem grande diferença na nossa saúde.
o que ele é composto, tá? Vou passar brevemente pela composição dele. Na composição dele, nós temos espirulina, né? A espirulina já foi chamado de alimento do milênio pela NASA, né? E é um dos ingredientes dele, tá? Um dos ingredientes. Eu tenho certeza que muitos de vocês veem espirulina aí no mercado, né? E é sim um ativo muito importante, é um alimento com alto teor de proteína, com alto teor de vitaminas do complexo D, de ferro. Mas aqui é apenas um dos ingredientes do Ox Premium. Além dele, o Ox Premium também tem vitamina C, também tem riboflavina, também tem zinco, selênio, fugiu a cabeça aqui, só um pouquinho. Espirulina, vitamina C, riboflavina, zinco, selênio, manganês, cobre e também tem, aí sim, a molécula-chave do produto, a N-acetilcisteína. Tá? A N-acetilcisteína, ela é o principal precursor de uma molécula, enzima, chamada de glutationa. Tá? Se vocês querem entender a importância da glutationa, eu só vou falar uma coisa para vocês, tá? Cada célula, todas as células do nosso corpo, todas, vou repetir, todas as células do nosso corpo, sem exceção, todas as células do nosso corpo produzem glutationa. Glutationa é uma das mais importantes enzimas do nosso corpo. Ela é responsável por limpar as células. Ou seja, ela é quase como uma vassourinha para limpar a célula, tá? Então, ela vai de célula em... cada célula produz sua própria glutationa, né? Então, cada célula é limpada pela glutationa. E o que os estudos mostram é que a glutationa ela tem um papel muito importante em 2 órgãos, no fígado e no cérebro, tá? Então, tem muitos estudos que colocam a glutationa como importante coadjuvante no tratamento da depressão, do estresse, além de ser um ingrediente muito importante na eliminação de toxinas. Ora, se nós já temos o Oxygen Plus, que limpa o sangue, né, que limpa o intestino, agora a gente também tem o Ox Premium, que associado ao Oxygen Plus, vai promover um potentíssimo detox no nosso corpo. O Ox Premium limpa mais o fígado e o Oxygen Plus limpa mais o sangue. Além disso, o Ox Premium também atua na melhora do sistema cognitivo, tá? Então, gente, tem estudo para déficit de atenção, tem estudo para depressão, tem estudo para estresse. Então, o Ox Premium ele vai entrar como um coringa em diversos tratamentos, tá? Melhora do sistema detoxificador, melhora do sistema antioxidante, melhora do sistema hepático e melhora da cognição. Tudo porque cada célula do nosso corpo contém glutationa. E o Ox Premium tem tudo que a glutationa precisa para ser desenvolvida. Tá? Então, por isso que nos tratamentos para depressão, eu introduzi esse produto também. Nós estamos tendo excelentes resultados. Bom, então esse é o protocolo para depressão, gente, tá? É um novo protocolo aí que a gente colocou o Ox Premium também. Certo? Uma pergunta, Renato. Esse produto novo, bom, eu gostei bastante, estou utilizando já, porque eu faço parte um pouco das cobaias aqui, né, Renato? Sim. Então, eu quero saber, já para passar para os colegas, se este produto pode ser utilizado com todos os produtos da nossa linha. Sim. Exemplo, foi falado que a gente pode utilizar ele com o oxigênio, ele potencializa Sim. o efeito. E os demais produtos? Ele pode ser utilizado com qualquer produto da Flor de Íris, tá? E assim, nós já tínhamos o Oxygen Plus nesse protocolo de detoxificação, né? Agora, o Oxygen Plus associado com o Ox Premium é incrível, tá? É incrível a capacidade que esses dois vão ter de eliminar toxinas no organismo, tá? É incrível, assim, os dois juntos, eu tenho um protocolo para limpar o organismo, eliminar toxinas, Oxygen Plus e Ox Premium é a combinação perfeita. Tanto que o próprio nome Ox Premium, né, o Ox, a gente já tirou da ideia de Oxygen Plus, né, porque a gente cria um produto para também combinar com Oxygen Plus. A gente colocou de Ox Premium porque ele, de fato,
é um produto premium, que a gente acredita que ele está um pouco até assim, nivelado ou até mais que o Oxygen Plus pela sua composição. Renato, A gente sabe que o Oxygen Plus limpa muito bem o sangue e o Ox Premium limpa muito bem o sistema hepático. ele usado com oxigênio, esse novo produto, ele ainda faz necessário o uso do essencial da OPI ou não mais? Sim, se faz necessário, tá? Porque a OPI, ela oferece os oligominerais de carência da diátese, né? Então, para correção de terreno biológico, as OPIs ainda são muito importantes, tá? Mas eu digo isso, gente, assim, ó, baseado em quase um ano de experiência, tá? Nada impede de que daqui a pouco a gente comece, de fato, a perceber que talvez o Ox Premium possa substituir as OPIs, tá? É que nem eu falei, nós ainda estamos em um momento muito grande de observação, porque pelos nutrientes presentes no Ox Premium, ele tem potencial para substituir as OPIs. Mas eu não falo isso com toda certeza, porque em doenças cardiovasculares, a OPI ela ainda é fundamental, tá? Mas talvez naquele protocolo lá de detoxificação, talvez fique somente o Oxygen Plus e o Ox Premium. E a OPI vai entrar somente para compor doenças cardiovasculares, que é para fortalecer os vasos sanguíneos, tá? Então ainda nós estamos realizando testes, vamos dizer assim. O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Agora, eu posso fazer mais um comentário, professor? Claro. Me chamou muito a atenção quando o Renato me informou sobre esse produto e sobre esse nomezinho aí que eu tinha uma enorme dificuldade de falar, Renato, lembra? O N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. Agora eu já estou bem craque, né? É. Mas foi bem nos dias que o médico recomendou para nós o Fluimicil. Isso. O Fluimicil, numa outra fórmula, por exemplo, o Fluimicil, segundo o médico, ele potencializa em 600 vezes o comprimido efervescente da vitamina C. Isso. Nesse caso, de outro laboratório, o Fluimicil vem exatamente com esse nome. Esse N-acetilcisteína. O Renato tá melhor que eu nesse nome aí. A N-acetilcisteína, gente, ela... Automaticamente ele vai trabalhar e vai aumentar muito o sistema imunológico, gente. Muito. Terça-feira que vem eu vou dar uma aula somente sobre ele, tá? Mas assim, a N-acetilcisteína, ela potencializa gigantescamente o papel da vitamina C, tá? E assim, o papel da vitamina C hoje em dia, diversos estudos falam sobre imunidade. Então, esse produto também é para imunidade, tá? E eu estou utilizando esse produto todo dia, tá? Eu inseri ele na minha rotina para melhora de imunidade, para melhora do meu sistema de eliminação de toxinas, para melhora da minha cognição, tá? Porque ele tem muito nutriente, ele tem muito nutriente. Até estava falando com meu pai, o professor Clodoaldo Pacheco, né? A gente fala assim, eu não gosto de falar de panaceia, porque é errado, né? Mas olha, esse produto não é que ele é uma panaceia, é que os nutrientes contidos nele são essenciais para a saúde do corpo. Então, assim, ele vai, no mínimo, melhorar muito a qualidade de vida tua, porque tem muitos nutrientes que vão ser absorvidos para melhorar os processos metabólicos do teu corpo. A espirulina, que é fonte de ferro, que é fonte de proteína, a vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel que depende de você utilizar dela todo dia, a N-acetilcisteína, que é um bloco construtor da glutationa, os minerais, a riboflavina, enfim, produto, assim, incrível, tá? Incrível mesmo, que veio para auxiliar muitos terapeutas aí. Muito bom, muito bom. E uma das coisas que eu vou falar agora, Renato, porque de repente eu não vou lembrar na quinta, é que eu questionei o Renato porque ele vem com uma norminha lá dizendo a partir de 19 anos. E eu falei com o Renato, por que isso? Então o Renato me explicou. É bom explicar que eles já ficam sabendo. É uma normativa da Anvisa, assim, tem coisas que nem eu sei, tá? Então, assim, quando a gente fez esse produto, na verdade, muitos produtos vocês vão começar a ver que vai estar lá assim, indicado para maiores de 19 anos. Por quê? Eu não sei, tá? Não sei, não fica claro, mas é uma normativa da Anvisa, a gente, a indústria farmacêutica, tem que seguir e acabou, mas ele pode ser utilizado por crianças também, daí numa dosagem menor, que eu vou passar tudo isso sobre ele na próxima aula, daí na terça-feira da semana que vem. A Lívia quer falar, professor. Sim. Renar, me veio uma dúvida. Eu poderia dizer que o Ox Premium
ele limpa o fígado e o Amargo Vital fortalece o fígado? Sim, o amargo vital, gente, ele é muito interessante porque ele é um conjunto de ervas amargas que a gente fala que é depuradora do sangue, né? O que isso significa? Isso significa que ele ajuda a reduzir o colesterol do sangue e também a reduzir a gordura hepática, né? Então, nós vamos ter vários protocolos, assim, eu quero me focar, por exemplo, na limpeza do fígado, sabe? Pô, se combinar o Oxygen Plus, o Ox Premium, chá amargo e vitamina D3, olha, o fígado vai ficar brilhando. Tá? Então, assim, o chá amargo pode ser falado por você dessa forma também. O chá amargo, ele auxilia na depuração do sangue, que é a redução de colesterol, e também na melhora da digestão, tá? Aquela pessoa que come e fica estufada, assim, né, tem aquele prolapso do abdômen, ele é muito bom para isso também, tá? O chá amargo é o Amargo Vital, professor? Isso, o amargo vital, perfeito. Beleza. Bom, Então, gente, eles têm funções diferentes, então, né? Ele tem, e o Ox Premium. Tá bom. tem. O chá amargo, ele é mais para a questão da gordura do fígado mesmo, tá? E o Ox Premium, ele potencializa as ações do fígado, né? Então, assim, o Ox Premium faz o fígado funcionar melhor e o chá amargo, ele consegue diminuir a gordura hepática. Perfeito. Obrigada. Gente, já é quase 10 horas, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho um Master, vou passar rápido por ele também, tá? O Master, ele é um conjunto de macro e microminerais indicados para funcionamento do hipotálamo, ou seja, ele é indicado para o funcionamento glandular. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, qualquer doença glandular, um hipotiroidismo, uma diabetes, né, alguma disfunção do hipotálamo, o Master ele entra. Ele entra muito bem para regular o hipotálamo, tá? Então, tanto para problema hormonal, quanto para problema de estresse mental, que é cansaço mental, ele entra. E aí, quando eu botei o protocolo para estresse, eu coloquei tudo aquilo que atua na parte hormonal da flor de íris. A terapia Master, ou Master Gotas, a melatonina, a vitamina D3, que também é um hormônio, e o Ox Premium, porque fornece os nutrientes necessários para a produção de glutationa, tá? Então, assim, ó, a combinação para tratamentos hormonais, eu venho trabalhando essa aqui. Às vezes eu tiro a melatonina, tá? Mas a vitamina D3, aqui eu coloquei a D3 mais K2, tá? Mas é que eu não tenho a foto da D3 estoque, tá? Porque assim, ó, a Solaris D3 mais K2, ela vai entrar para problemas ósseos e problemas cardiovasculares. Para todos os outros problemas crônicos ou hormonais, aí entra a D3 estoque numa dose mais alta, que nós estamos indicando aí de 4.000 UI por dia, seria 2 gotas da D3 estoque, tá? Então é o Master, a melatonina, a D3 estoque, 2 gotas ao dia. Olha isso, que ridículo, né, gente? 2 gotas ao dia. Chega a ser engraçado. E o Ox Premium, por conta dos seus nutrientes importantes para a melhora da cognição também. Tá? Então, esse aqui vem para compor o protocolo para estresse e para problemas hormonais, tá bom? Então, essa é a nossa nova composição. Se tivermos dúvidas, pessoal, fiquem à vontade. Vai ser passado para a gente esse material? Eu vou passar para a Dirce depois, tá? Junto com aquele outro. Eu não sei se eu vou passar hoje ou depois na sexta-feira com o término de todas as aulas, né? Mas tanto esse material quanto esse material de dúvidas aqui, que é sobre posologias e tal, que é muito importante, vocês também terão acesso. Tá? Tá. Que bom, obrigada. De nada. Pessoal, em relação à aula de hoje, o que eu preparei foi isso, tá? Que é essa questão do cuidado emocional. Então, quando a gente pensa em ansiedade, melhora da capacidade de expressar o que eu sinto, nós temos lá o proteção e equilíbrio. Quando eu estou diante de uma pessoa presa a evento do passado, tenho lá o portal do tempo. Quando eu estou diante de uma pessoa que vive muito estresse, a mente muito cansada, sobrecarregada, a gente tem um master. E aí tem as suas composições, né? Por exemplo, na ansiedade, ou proteção e equilíbrio com calme. Na ansiedade / insônia, proteção e equilíbrio, calme e melatonina. A depressão, a gente compõe muito bem a terapia Portal do Tempo com lactobacilos. E agora o Ox Premium. E na parte de estresse ou problema hormonal, a gente pensa nos neurohormônios, né? A melatonina, que é um neurohormônio, e a vitamina D3, que é um hormônio. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, diabetes, melatonina, vitamina D3, mais Oxygen Plus. Não, desculpa, eu me confundi, tá?
falei, diabetes, a diabetes é Master, Oxygen Plus, vitamina D3. Posso acrescentar também o Ox Premium, mas a trindade vai ser Master, Oxygen e vitamina D3, tá? E é isso, tá? E em relação à aula de hoje, gente, foi isso. Se tiver dúvidas, vocês podem perguntar para mim, fiquem à vontade. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Sobre o Master. Sim. E eu tenho vários casos, até tem gente me encaminhando pessoas interessadas em engravidar. Ah, Então, perfeito. tem muitos bebês flor de íris. O Master, por atuar no sistema hormonal, ele favorece o funcionamento ovariano, né? Muito. Ajuda a regular o ciclo feminino. Então, ele vem também para ajudar nisso, né? É uma boa lembrança sua, Edson. O último caso, há 2 meses atrás, uma moça de 42 anos, ela disse, já desistimos, diz ela, né? Disse, olha, é bom tu não dizer essa palavra, né? Experimenta, vamos ver como é que vai decorrer o teu tratamento, né? Isso. E, não deu 30 dias, no retorno ela chega, estou grávida, no retorno, 30 dias depois, estou grávida. Ô, Renato, os nossos alunos pediam muito que a gente fizesse essa aula exclusiva, focada para nós aprendermos e entendermos melhor sobre o produto e principalmente ter protocolos prontos. Então, a partir de hoje, isso já é uma norma, já está lançado nos nossos livros e a gente vai estudar muito todos os anos, tá bom? Até quinta-feira, gente. Obrigada, Renato, obrigada a todos vocês. Até quinta, gente. Até mais. Tchau, tchau.